E aí, galera, tudo bem? Professor Simon de Matemática com vocês aqui de novo. Olha só, pessoal, nos tópicos anteriores a gente aprendeu coisa pra caramba já, né? Se você chegou até aqui, nós estamos indo muito bem. Estamos caminhando para metade da apostila, tá? Então, acompanhando na apostila, nós estamos chegando no tópico de interpretação agora, tá bom? Então, nós vamos conhecer agora os gráficos e isso aqui você vai usar para a vida inteira. Na verdade, você já usa, tá bom? E o que a gente vai estudar envolve representação de dados em gráficos e suas interpretações, tá bom? E, bom, existem vários tipos de gráficos e várias estratégias para conhecê-los. Eu separei em dois tópicos, em duas partes, tá bom? Você vai ver aqui que eu vou te apresentar aqui o gráfico, como é que eles são, e no próximo, os tipos de gráfico, beleza? E olha, isso aqui é muito importante para você, porque às vezes fica ruim de fazer uma leitura em palavras quando tem muitas informações, muitos dados. E quando você põe em gráfico, fica bem fácil de interpretar. E é isso que eu vou tentar te mostrar aqui, tá bom? É muito importante fazer a interpretação de um gráfico, porque dele você consegue retirar várias informações de forma rápida. Por isso que a maioria das empresas usam muito a estatística dos gráficos e também até das tabelas, que a gente não usa muito, mas os gráficos são muito importantes. Então, por isso que qualquer prova de vestibular, das universidades, elas adoram colocar gráfico, porque tem gente que não sabe fazer a leitura de um gráfico, e é isso que a gente vai tentar fazer, tá bom? Então, o que é importante? Olha só, vamos fazer uma leiturazinha aqui rápida, ó. As formas variadas de representação por meio de gráficos e tabelas se mostram como uma ferramenta muito importante, pois facilitam a análise e a interpretação de um conjunto de valores. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Às vezes tem uma porrada de valores, um monte de coisa que você está fazendo a leitura e não está conseguindo enxergar direito a interpretação, o que ele está querendo dizer. E quando a gente faz uma representação gráfica, você consegue perceber a interpretação e tirar valores e dados rapidamente para resolver os seus problemas do seu dia a dia ou da sua prova, do que você for resolver. Sei lá, quanto em média de pacientes que estão morrendo com coronavírus, ou quantos em média estão pegando coronavírus naquela área. E aí você faz uma representação gráfica e estuda o gráfico e rapidamente você percebe como está crescendo. Bom, os jornais estão falando direto essa época aí de coronavírus, como o gráfico não pode subir, por isso que estão pedindo isolamento. Porque o gráfico que estava com uma curva menor, se ele tiver um salto muito grande, morre muita gente. Então essa é a interpretação que eles querem dizer. Eu coloquei mais ou menos um exemplo aqui para a gente fazer uma representação gráfica e você perceber como é importante o gráfico na nossa convivência, tanto com as provas, os nossos interpretações do dia a dia, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Por exemplo, olha só. Imagine a seguinte situação. Na sala de reuniões de uma empresa, existe um painel com a seguinte informação. Em fevereiro deste ano, ó, mês de fevereiro, tá vendo? Deste ano, ó, foram vendidas 7.850 unidades do nosso principal produto. Em março, ó, mudou o mês, tá vendo? 6.555. Em abril, 4.570. Em maio, 3.220. Em junho, 2.195. Olha que horrível ficar lendo assim. Parece que tá vago, você não está conseguindo perceber legal. O que eu vou fazer para te mostrar como é importante representações gráficas? Eu vou mostrar para você que se eu colocar isso aqui num gráfico, você consegue entender perfeitamente e de forma bem mais clara. Olha só, vou montar para você, hein, o gráficozinho aqui, ó. Ó, pum, tá aqui. Dá para ver? A parte de baixo, se sumir aí, tá escrito mês, tá? Então aqui, ó, os meses eu coloquei para você, embaixo. A gente chama de eixo horizontal, o eixo X, e o eixo vertical, o eixo Y, as unidades vendidas. E aí, o gráfico mostra para você que está... Ó, se eu te perguntasse aqui, e aí, as vendas foram
maiores, diminuíram, aumentaram. Aqui fica ruim de ver, né? Ó. Putz, aqui em fevereiro tava... aí parece que caiu, depois parece que fica esquisito. A gente tá percebendo que diminuiu, mas pelo gráfico fica muito melhor a interpretação. Olha só, você percebe que em fevereiro tinha aquele valorzinho que estava escrito lá, entre 8 mil e 7 mil. Eu coloquei os valores inteiros aqui para não ficar também um valor muito quebrado, né? Então você tem que usar o bom senso. Em março, ó, era aquele valorzinho lá entre 7 mil e 6 mil. Em abril, aquele valorzinho entre 5 mil e 4 mil. Em maio, era bem próximo de 3 mil. Ó. Olha lá, tá vendo? E em junho, bem próximo de 2 mil. Você percebeu que de fevereiro para junho, os meses, as unidades vendidas caíram. Ó, é para isso que serve o gráfico, cara. Esses gráficos da matemática, lá da estatística, servem simplesmente para te mostrar de forma rápida e clara se aquilo está aumentando, está diminuindo, está melhorando, está piorando. É isso que está acontecendo. Isso está aparecendo pra caramba nos jornais nessa época de coronavírus. Então é para isso que os gráficos servem. É para isso que você vai ver bastante gráfico nas questões aí do seu cotidiano. Se você estiver fazendo o curso de enfermagem ou qualquer outra área que você estiver fazendo, tá bom? Eu vou te mostrar os detalhes agora dos gráficos, quais são os tópicos que eles precisam aparecer. Então os elementos deles são quais? Bom, alguns elementos importantes estão incluídos aqui no gráfico. Vou te mostrar o que precisa ter um gráfico. Quando você for montar um gráfico ou for pegar um gráfico, ele tem que ter esses dados aqui. O título, tá bom? Na maioria dos casos, eles possuem um título que indica sobre o que a informação se refere. Claro, o título tem que ter em tudo, né? Fonte, a fonte fica lá embaixo, no finalzinho, da onde foi retirada aquela informação, tá bom? A maioria dos gráficos contém uma fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas juntamente com o ano de publicação. Então, números. O que são os números? O mais importante, né? Aqueles númerozinhos que a gente colocou do lado lá. 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, tá bom? Pois é deles que precisamos para comparar as informações dadas pelos gráficos. Você viu? Gráfico é para isso, é para comparação, para você fazer comparação e perceber se está melhorando, se está piorando a situação, tá bom? Daquela situação. A situação daquela situação. Se está piorando aquela representação, tá bom? Então, ó, usando para representar quantidades de tempo, ó, meses do ano, período. Então, os números, você viu, a gente colocou no eixo Y, que é o vertical, a gente chama de Y, e o horizontal, o eixo X. A matemática chama o horizontal de X e o vertical de Y, mas não se preocupa não que a gente não vai ficar relembrando desses eixos, que isso aí é outro conteúdo, tá bom? Legendas, o que tem nas legendas? Aquelas informaçõezinhas extras, tá bom? Ajuda na leitura das informações apresentadas. Na maioria dos casos, o uso das cores destaca diferentes informações. Então é isso que você vai encontrar nos gráficos. Você viu que a gente, ó, representou esse gráfico aqui, ó. Tinha os números, as legendas que ficam embaixo, tá? O título, tá vendo aqui, ó? Tá bom? Então, ó, pessoal, a legenda não apareceu nesse gráfico, vou colocar no outro para você. Tem aqui a corzinha verde, tem outras cores aqui, e é isso que aparece nas legendas, que eu não coloquei nesse gráfico. Beleza? Olha só, então os tipos de gráficos são inúmeros, eu vou falar para você no próximo tópico, mas não esqueça, os gráficos então são esses para a gente retirar as informações. São através deles que a gente vai tirar conclusões rapidamente. Então o objetivo principal é esse, você tirar conclusões rapidamente e não perder tempo, tá bom? E aí, pessoal, o que vai aparecer pra gente? Ó, os tipos de gráficos são inúmeros. Eu vou falar de cada um para vocês. De linhas, barras, colunas, setores, também popularmente conhecidos como gráficos de pizza, esses de setores. São aquelas que tem aquelas bolinhas, tá bom? E aí eu coloquei só um desenho aqui ilustrativo. O eixo Y com os numerozinhos e o eixo X tem aqui as barrinhas. Só isso, pessoal. Vamos fazer o seguinte? Vou criar o próximo tópico para você com cada tipo de gráfico, beleza? Tranquilo? Foi isso. Mais uma vez eu te agradeço por ter assistido essa videoaula sobre gráficos. Você conheceu o que é um gráfico, para que serve um gráfico, por que a gente utiliza gráficos na matemática, que a gente pega lá da estatística, beleza? Obrigado mais uma vez. Não esqueça de conferir na sua apostila o estudo desses gráficos e para o próximo tópico, nós vamos conhecer cada tipo de gráfico, beleza? Olha, se eu te pedir para você seguir o nosso canal lá no YouTube, você não vai esquecer, né?
Por gentileza, valeu? E também tem Facebook e Instagram, beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo tópico. Tchau, tchau.